Alvorada, lá no morro, que beleza. Gente, tudo bem? Quem tá falando aqui é Sérgio Cunha, mais uma vez, mais um episódio do podcast Alvorada. O podcast Alvorada é um projeto que tem como objetivo discutir as questões relacionadas à escola pública, à sociedade, todas as questões que permeiam aí a escola, as questões raciais, as questões da luta contra a homofobia, a questão contra o machismo, os direitos da criança e do adolescente, o direito da pessoa idosa. Então a gente traz reflexões que a gente leva para a escola mesmo e tem como objetivo fazer com que tudo isso vá para o nosso plano político-pedagógico, que a gente faça reflexões sobre isso e que a gente discuta uma escola diferente. Então, por mais que a gente perceba que as políticas educacionais vão na contramão da defesa da escola pública, esse é o nosso objetivo. Então, hoje nós estamos aqui com duas companheiras LGBTQI ANP+, certo? Duas companheiras que fazem essa discussão, a companheira Paula Beatriz, que é a nossa primeira diretora de escola no estado de São Paulo, de escola pública, e a professora Leninha, a professora que é sindicalista, diretora da POSP, tem feito um trabalho muito interessante, e hoje a gente vai fazer um bate-papo bastante descontraído, uma conversa sobre essas questões que são tão importantes, tá? Paula, olha, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda aí ao nosso podcast Alvorada, Leninha também. E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre a trajetória de vocês. A gente gostaria de saber um pouquinho a história e como que você chegou até aqui e o que você tem aí para trazer para reflexão para a gente. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, né, que acho que é importante sempre estarmos discutindo, refletindo sobre esse tema, principalmente quando se trata na escola, né, porque essa escola tem que ser diversa. E a minha jornada vem desde a minha infância, né, porque quando hoje nós ouvimos sobre crianças trans, então eu paro e reflito, né, então eu era uma criança trans na minha época. E não era assim que eu era tratada, né? Eu era tratada de outra forma, de outra maneira, né? Porque, só para ter ideia, eu, inclusive, fui medicada, né? Porque eu ainda pego a época que ainda era doença, né? Era o homossexualismo, ao invés da homossexualidade, da transexualidade, né? Então, e ver essas mudanças são significativas. Então, eu chego vindo junto com todos esses avanços, com todas essas mudanças, né? Como participar, por exemplo, de uma primeira parada LGBT, que é a PN+, na cidade de São Paulo, né? E hoje já são 29. Então, é estar nesse processo e sempre caminhando na educação, porque, afinal, é a minha primeira profissão, minha opção mesmo dessa escolha de seguir esse ofício, né, de lecionar, e aí, consequentemente, hoje já desde 98, administrando escola. Então, reverenciar mesmo todo esse processo do ensino-aprendizagem e fazer com que os nossos jovens desenvolvam o seu cognitivo, mas que tenham, principalmente, a sua saúde mental cuidada, né? Sim, alimentada. Sim. E uma dessas questões é exatamente quando falamos da orientação sexual e da identidade de gênero. Sim. Se eles estão lá na escola e não têm essas suas condições respeitadas, então a gente não pode exigir que ele se desenvolva cognitivamente, porque o emocional dele vai estar com certeza fragilizado. Né? Então, é isso que a gente precisa pensar todos os dias quando vamos para esse chão escolar. Muito interessante. A gente tem muitas perguntas sobre isso, viu? Pode ter certeza. Leninha, fala um pouquinho da sua história. Por favor, minha companheira. Obrigada, Serginho. Boa tarde a todos. Obrigada por me fazer esse convite tão maravilhoso ao lado da minha querida Paula. E assim, Serginho, eu vim da indústria, né? Meu primeiro local de trabalho foi a indústria. Trabalhei 24 anos. E depois que eu fui para escola pública. Depois de algum tempo que eu voltei a estudar, que eu tinha parado, eu era sindicalista da indústria.
estive 4 mandatos na diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e já me via, eu era já claramente uma lésbica. Só que, desde a minha infância, eu percebia a minha diferença quanto às outras pessoas que queriam que eu namorasse, que eu arrumasse um namoradinho. Até tive um namoradinho quando era mais jovem. E por que eu tive esse namoradinho? Porque o incentivo da década de 70, todo mundo em cima, e você tinha que arrumar, você tinha que ter alguém. E eu acabei namorando com um rapazinho. Mas nada, não Mas tive... não era o que você desejava. Não era. Não tive nenhuma relação sexual com ele. Foi todo um processo de namorico. Foi quando eu conheci uma moça na indústria também. E em 1975, eu comecei a trabalhar e conheci uma moça. E a partir daí, a gente começou a namorar. E foi aí que eu descobri a minha sexualidade clara. E não foi fácil, né? Na indústria. Aí depois eu fui para a educação. Na educação eu já tinha esse conceito, essa clareza com relação à minha vida, mas eu tinha que esconder. Porque na educação eu não conseguia ter coragem de falar para as pessoas que eu era homossexual. Porque eu dava aula para muitas jovens, umas menininhas jovens, bonitas, me abraçavam, me beijavam, e eu tinha medo de chegar e dizer qualquer coisa, porque na época eu já militava, eu fazia luta de classe. E aí nós tivemos aquele receio, eu fiquei comigo falando, gente, se eu me abrir, o que vai acontecer? Eu vou ter problema com aqueles que é contra as lutas minhas e até dizer que eu estava assediando uma daquelas garotas. E eu fiquei escondida na escola, não abri para ninguém. O sindicato descobriu o que eu era. E nós começamos a se abrir no sindicato, mas na escola eu não conseguia. Porque não era fácil, né? E hoje tenho clareza, né, para todo mundo quem sou eu. Faço questão de abrir, de falar. Chamei uma reunião na minha casa, meus alunos, meus colegas professores, e coloquei a real para eles. Eles falaram, Leninha, a gente já sabia que você era. Só você que não dizia para nós. E hoje é mais tranquilo de você abrir esse debate, porque na escola não é fácil. Para quem realmente ainda está para dentro, que tem esse medo, né? Então, assim, acho que hoje é bacana a gente estar aqui para tentar ver se a gente consegue expor para toda a comunidade essa discussão que é muito séria, é a questão da defesa dos direitos LGBT. Que bacana, que bacana. Paula, fala pra gente, assim, uma pergunta sensível essa, né? Mas quando você percebeu que você não se reconhecia no corpo que você estava, que você nasceu? Fala um pouquinho pra gente disso. Olha, já criança. Já criança, sempre percebi. E quando eu... os 35 anos, né, que eu resolvo iniciar o processo, né, que eu falo exteriorização da Paula. Sim. Eu não gosto muito do termo transicionar, porque parece que a gente saiu de um ponto e foi para outro. E quando eu digo exteriorizar, porque sempre essa Paula esteve aqui. Ela precisava estar no exterior, né? E aí, por longos 35 anos, foi o meu irmão gêmeo que assim se apresentava para a sociedade, até sem se negar de que se tratava de um jovem gay, vamos colocar assim, porque, né, eu ainda coloco assim, até que era até uma androgenia, né, porque a forma como eu já me vestia, a voz é essa, sempre foi essa. Sim. Né, então era perceptível, né, e eu já levava na escola, eu já era mais ousada do que a Leninha. Ah, é? Porque eu organizava uns desfiles, uns concursos, e aí eu levava como juradas e jurados travestis ou gays, de fora mesmo, para serem jurados, para não ter ninguém da escola. A única jurada era a diretora. Sim. Né? Então eu fazia essas provocações dessa forma, né? E aí eu apresentava o desfile. Quando um ano eu apresentei montada, porque a gente falava assim na época, né, que se montava, né, para poder estar trajada de mulher ali. E aí eu me trajei, e fiz um número e aí me apresentei. Então, desde a minha infância, eu sempre me vi diferente. E quando eu resolvo, a minha mãe traz isso. Não com muita clareza, mas ela fala, porque eu sou a caçula, sou a 6ª filha de 5 meninos.
E aí a minha mãe, ela traz que percebia já em mim, bebê, diferença dos meus 5 irmãos. É. Então houve um acolhimento da sua mãe. Sim, não, isso aí foi o fundamental. Foi o acolhimento da minha mãe. Que hoje tem seus 95 anos, mora comigo, entende? Então, e eu entendo que a minha mãe que foi toda essa fortaleza. Ela que foi a primeira guerreira nesse combate à transfobia, porque é minha filha. É. Entende? Então, acho que... E aí, quando a família dá esse porto seguro, então não tem mais ninguém para te falar não. E na escola, como é que lidavam com isso? Então, na Com escola... essa questão? Na escola até a 4ª série, eu vou falar em série porque eu pego série, né? Sim, sim. O que hoje se diria o 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Foi muito tranquilo, né? Porque era uma única professora e até por eu já ter o ofício de querer ser professora, então, assim, muito aplicada, então eu ajudava os outros colegas, dava o reforço, sabe? Aquela coisa, a mini professora, então foi muito bom, muito tranquilo. Agora, quando eu fui para a 5ª série, aí começaram meus problemas, né? Até por serem, acho que 8 professores, a turma, então começaram as hostilizações, né? As agressividades. E você tinha mudado de escola? Não, na mesma escola. Na mesma escola. Na mesma escola. E minha mãe, inclusive, trabalhava na escola, que ela foi servente escolar. Você lembra o nome da escola? Sim, aí Escola Estadual Presidente Kennedy, no Campo Limpo, né? Então houve esses problemas da minha mãe ser chamada... inclusive falava para os professores que eu era daquela forma por conta da minha mãe, que ela não me criou, né? Veja, eu tenho 5 irmãos, né? Eu sou a trans, então, quer dizer, errou em mim e os outros 5, né? Senão ela teria 6, né? Mas, enfim, eu acho que é todo um contexto da época, né? Que como eu até falei no primeiro momento, que eu fui até medicada, né? E foi por fruto porque... Tem uma doença, tem um problema e tem que ser tratado. Tem que ser curada. Curada. E aí eu fui encaminhada, passei em psiquiatra, né, psicóloga, mas assim, aí minha mãe conta, né, depois que eu decido, né, a Paula, então minha mãe vem com muitas informações para mim. E aí ela coloca que a psicóloga, na época, disse que eu não tinha nada, né, que eu até era muito inteligente, muito aplicada, que eu não tinha nada, né, e aí... e aí já o psiquiatra medicou. E aí eu fico assim, aí quando a gente, depois dos avanços, aí eu paro e reflito, eu falo, eu gostaria muito de abraçar essa psicóloga, porque com certeza ela já era uma da corrente em defesa de que não se tratava de doença e sim de uma sexualidade. E muito normal e era muito uma natural. Parceira, né? Era uma parceira. Mas talvez porque foi ali, meados de 85, 86, 87, que eu passei por esse processo da medicação. Aí quando vem 90, despatologiza, né? Então eu acho que ela estava nessa corrente, entende? Mas também não culpo os profissionais, Sim. Porque até então tinha-se como isso posto, né? Então colocado. Mas eu acho que nas tratativas do entendimento, né? Acho que do acolhimento, isso que falta como... para qualquer profissional, para qualquer seu aluno, qualquer seu estudante. Né? Eu acho que não pode ser tratado dessa maneira, porque já é uma doença. Então, Vamos pegar, por exemplo, se a pessoa tem o câncer, então é câncer, vai morrer daqui a pouco, então eu não vou dar aula, não vou fazer os atendimentos. Né? Então eu faço essa analogia nesse sentido, naquele momento que enquanto uma pessoa transexual, que nem se falava de transexualidade, sim, né? Sim. Nem se falava nisso, né? Falava de sapatão, de traveco. De uns pejorativos muito chulos até, né? Falar sapatão, gay, traveco, bichonas, né? Acho que uns termos assim que é por isso que é crime, tá? Então vamos deixar bem claro aqui, se falar dessa forma hoje, dessa maneira hoje, vai responder nas normas legais, tá? E podendo até pegar a prisão, né? Eu acho que isso também tem que educar, né? Quando a lei está aí presente. E então isso são avanços, né? Então é desde a minha infância, eu não tenho isso. E até mesmo porque eu recordo que uma tia... Interessante. Eu tinha uns 8 aninhos, uma tia pergunta para mim qual era a minha profissão que eu ia seguir. E eu respondi para ela no feminino.
professora. Tá. E isso eu falo porque antes dela morrer, a gente, na convivência, ela me contou isso um dia. Que ela falou que, né, eu não lembrava, né? Que criança não lembra muita coisa, né? Assim, mas ela falou isso, né? E Legal. eu acho que a minha mãe foi toda salvadora, porque ela percebeu que eu tomando aquela medicação, estava meu rendimento na escola caindo. Aí que eu estava tendo os transtornos. Sim. Aí que eu estava ficando mesmo biruta, tereré. E aí minha mãe um dia, sem eu saber, até as terminologias, ela joga essa medicação no vaso sanitário, dizendo vai ser gay, vai ser gay, vai ser bicha, vai ser bicha, vai ser viado, vai ser travesti, vai ser travesti. É minha filha. Mas filho louco eu não vou ter. E deu a descarga e aqui estou eu, tendo essa oportunidade de participar do podcast Alvorada. Obrigado, Paula. Leninha, fala pra gente um pouquinho como é que foi. Eu tô insistindo um pouquinho nessa questão com a família, porque isso é fundamental pro posterior, né? Sim. Como é que foi a relação com a sua família sobre a sua condição LGBT? Na verdade, Sérgio, a minha relação com a minha família sempre foi muito positiva. Eu nunca tive nenhum problema com a minha família. Na verdade, eu tive dificuldade para me contar, porque era muito antigo, né? Foi década de 70. Essa época ainda era um pouco pior do que os anos 80, né? Pra cá. Então era mais difícil de você conviver e se você se aceitar, né? Naquele momento tão complicado. Um dia eu tive um problema com uma garotinha que eu namorava e a gente brigou. E eu contei para o meu amigo e a minha irmãzinha de criação, ela escutou e contou para minha mãe que eu havia levado um tapa na cara de uma colega. E minha mãe conhecia essa moça, que ela dormia muito lá em casa. A minha mãe me chamou, minha filha, vamos conversar? Porque 1980 isso aí, foi de 79 a 80. Mãe Tide. Mãe Tide, minha velhinha. Mãe Tide. Mãe Tide me chamou, eu fui com ela, conversar do lado de fora, daí eu falei, mãe, vem até o banheiro. Lá em casa só tinha 2 cômodos. Cozinha, que fazia parte de cozinha, quarto, tudo, e um banheiro. Levei minha mãe lá no banheiro e falei, mãe, o que houve? Você tá brigando demais com essa moça. Para com essa amizade, minha filha. Eu falei, mãe, eu posso te falar uma coisa, mãe? Se eu falar, a senhora vai ser minha amiga ou a senhora é só minha mãe? Não, minha filha, eu vou ser sua amiga. Eu falei, mãe, acontece que eu não gosto de menino. Eu me relaciono com ela é minha namorada. Você falou pra sua mãe. A minha mãe, meu Deus do céu, minha filha, vamos no médico. Isso não é normal. Vou te levar. Eu falei, mãezinha do meu coração, eu não tô doente, mãezinha. Eu não estou doente. Eu gosto de menina. Falei pra ela. Eu me sinto bem. A senhora quer que a sua filha seja feliz, casada com uma mulher, vivendo com uma mulher, ou a senhora quer uma filha infeliz namorando com um homem? Ah, minha filha, eu quero que a minha filha seja feliz. Oh, meu Deus do céu. Minha mãe já pôs a mão para cima. Oh, meu Deus. Eu falei, me dê um abraço. Aí nós nos demos um abraço. E de lá para cá eu não tive nenhum problema. Eu falava com meus irmãos, todo mundo sabia. Meus irmãos, eu tinha 4 irmãos. Tá? Sim. 4 irmãos, uma menina e o restante menino. Nenhum deles teve nenhum problema com a minha vida sexual. E o resto da minha família, a mesma coisa. Ninguém achava nada estranho. Eu tive um acolhimento. A minha mãe me ajudou muito, foi muito parceira. Todos os meus relacionamentos eu apresentava para ela. Eu levava em casa e ela olhava, falava assim, olha... Mas infelizmente cuidado. Isso não é a regra, né, gente? Não, não é a regra. Mas foi isso, Serginho, que me fez ser o que eu sou hoje. Foi o apoio que eu tive em casa. Foi que me fez eu conseguir, né, ser a pessoa que eu sou hoje, orientar os meus alunos, conversar com eles para primeiro falar com a família, desabafar com a mãe, com o pai, que é fundamental. Foi mais ou menos isso, Sérgio. Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que a gente faz para levar essa reflexão dentro da escola? Você como diretora de escola, primeira diretora trans da rede pública estadual, né? Inclusive eu acho que é uma preocupação que seja a primeira por muito tempo, porque tem que mudar isso, né? Tem que ter muitas mulheres trans, elas devem estar onde elas quiserem, né? Então acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Mas quais são as principais políticas pedagógicas? O que mais te chamou a atenção hoje, até hoje,
naquilo que você conseguiu desenvolver junto com as professoras, com os professores e com a comunidade escolar. Você lembra de projetos que mais teve visibilidade nesse sentido? Você pode falar a respeito? Acho que tem que primeiramente partir da formação, porque ainda Sim. é um tema que precisa ser discutido, mas com embasamento. Até mesmo porque a gente encontra muitos se dizendo fundamentalistas conservadores e que não vêm com a informação correta, né? Vem com falsas informações sobre. Então, acho que primeiramente precisa fortalecer e documentar os profissionais, né? E quando eu falo esses profissionais, são todos, não apenas os docentes, a direção, mas também aquela pessoa que prepara a merenda, aquela que recebe os alunos no portão. Todos são né? educadores e educadoras. Todos são educadores e educadoras, então todos precisam ter essa formação de como é a tratativa. Sim. Então, quando isso acontece, já é um caminho. Porque as pessoas não sabem mesmo, né? Quantos anos a gente ouvia dizer que é opção, né? E aí até corrigir isso. Não, ninguém opta para sofrer. Sim. Ninguém opta para sofrer, né? Então, é orientação sexual. Então, o primeiro passo foi esse, né? De Mudar essa terminologia. mudar a terminologia que ninguém opta, e sim trata-se de uma orientação. E ela vem natural, né? Ela é inerente à pessoa, né? Ela não é construída como outras coisas são construídas na nossa vida. Essa não é construída, ela já nasce. O que acontece para alguns é depois. Não vem tão já na infância. Vem depois, até mesmo por conta do que a colega trouxe aqui. A sociedade na qual vivíamos, muito conservadora, muito... a gente vem de um golpe, né, militar, vem de uma ditadura, então tem essas repressões. Então, por isso que muitas pessoas se seguraram. Né? Como eu também não acredito que alguém saia do armário. Eu não gosto dessa expressão. Ai, fulano saiu do armário. Não, porque ninguém vive dentro de um armário. A gente vive os nossos momentos, nós vivemos os nossos anseios. E cada um tem que ter o seu momento e quem sabe que se sente seguro para dizer, sou. E é necessário também dizer, o que tem a ver as pessoas com a minha vida? Com a minha orientação sexual? O que eu faço em quatro paredes? Sim. Né? Então, aí tá vindo aqui uma frase da Elke Maravilha, que uma vez ela disse assim, que as pessoas estão preocupadas com a cintura para baixo. E não com o que está na cabeça, na mente. O que a pessoa é na alma, no coração. As pessoas são só preocupadas realmente com o sexo. É homem, é mulher, faz o quê? É aquilo... Né? E não se preocupa mesmo com o que a pessoa, aquele cidadão faz. Então, infelizmente, o nosso país, como acho que também outros países, o mundo, ainda é muito preocupado com essa questão do machismo, da questão mesmo de fundamentar que o homem tem que ser o provedor, né? Que o homem não chora, né? Então, acho que primeiro passo é garantir a formação desses profissionais. Então, o primeiro passo é a formação. É a formação. Correto. Porque muitos não estão ainda com a formação. Sim. E aí se sentem inseguros. Muitos profissionais me procuram e falam que gostariam muito de fazer, mas ficam assim com medo, porque não sabem qual vai ser a reação dos responsáveis desses estudantes, qual vai ser a represália que vão ter em virtude de fazer, e a gente sabe que existem parlamentares que fazem esses tipos de perseguições, né? Vãs, em vez de estarem preocupados com outras questões. Principalmente em época, né, de extrema-direita. Exatamente, então, né? É um risco, é um perigo, então cria-se essa insegurança. Mas aí a gente tem que fundamentalizar, porque sim, tem na Constituição, que é lei, né, o direito do ir e vir, o direito à educação, o direito de ser. Então isso já está garantido, né? Na nossa própria LDB, ampara também que esse tema seja tratado. Porque se eu penso na pessoa, eu tenho que pensar ela por completa. E eu tenho que aceitar todos que ali estão. A inclusão não trata só da criança que tem uma deficiência, um jovem que tem deficiência ou que tem um transtorno. A inclusão cabe a todos. Ela é racial, ela é da diversidade, ela é da questão social, ela é em
todos os sentidos que tem que acontecer essa Do inclusão. PCD. Do PCD. E aí, nesse sentido, tem que estar garantido também onde? No projeto político-pedagógico. Certo. Né? E ainda no estado que nós temos é o plano de gestão, né? E esse plano de gestão tem que estar contemplado na sua visão, na sua, nos seus valores, na sua missão, exatamente em que eu estou construindo. Eu só construo hoje cidadãos para o mercado de trabalho? Isso ficou no passado. A gente constrói as pessoas num processo de ensino educativo para que ela possa ter a sua escolha. Quando é escolha. E ou então, quando ela tem a oportunidade de ser quem ela é. Que é o caso da orientação sexual e da identidade de gênero. Eu sou e tenho o direito de ser quem eu de fato sou. Legal, bacana. Leninha, você como mulher sindicalista, nossa diretora da POSP, você tem conseguido acompanhar essa discussão sobre diversidade em algumas escolas? Você tem tido algumas experiências com professoras, com professores que queiram trabalhar isso em escola, em sala de aula? Olha, Sérgio, esse é um assunto que já é velho, mas não deixa de ser um assunto novo. Sim. Né? Eu acho que nós temos professores que, na verdade, o fato deles serem héteros, muitas vezes eles trabalham até mais do que alguns que são, de fato, LGBT. Não sei se a Paula tem esse conhecimento. A gente sabe muito bem, até por conta desse medo, desse receio que ainda está impregnado dentro da cabeça, porque é muito dentro da cabeça, né? Que essa sociedade ela veio massacrando todas as diferenças. E aí muitos homossexuais, muitos gays, muitos, né, LGBT, eles simplesmente não têm a coragem de trabalhar isso em sala de aula. Por isso a necessidade da formação que a Paula acabou de colocar aqui. E vai ser essa formação dada a esses professores e professoras que poderão fazer com que eles comecem a ter coragem de abraçar essa causa. Hoje é muito difícil esse trabalho nas escolas. Ele não é fácil. Eu tenho tentado olhar para todos os cantos. Tem muitos professores que eu os conheço, que são héteros e levam esse debate. Que faz os temas transversais e coloca nos temas transversais esse assunto. E precisa começar com a formação do professor, obviamente, e depois isso, de alguma maneira, se transformar em ação pedagógica concreta no dia a dia da sala de aula. Com certeza, camarada, com certeza. Não tem outra forma se não for a formação. E esse é um diálogo que nós estamos trazendo aqui, que acredito eu que vai contribuir muito para que venha a começar a refletir a todas as pessoas que acompanhar, vai começar a refletir da importância de fazer essa discussão. E que não fique só para nós, que estamos inseridos, né, no gênero, mas que também que fique para todos os outros que tenham interesse em debater esse assunto que é fundamental para a nossa sociedade. Legal, legal. Paula Beatriz, diretora de escola, Érica Hilton, deputada federal, Amanda Pascoal, vereadora por São Paulo, Duda, deputada federal por Minas Gerais. Qual que é a importância, pergunto para você, dessa visibilidade política e social para as mulheres trans? Primeiramente é a visibilidade, né? E mostrar para tantas outras e até mesmo para essa própria sociedade que nós somos capazes, tão quão. Sim. Nós temos as mesmas condições. Né? Então, acho que é isso que reverbera nesse sentido positivo de viverem, assim, e tá lá e o trabalho que executam de excelência. Né? Aí a serviço dessa comunidade, a serviço de uma população. Porque eu mesma sou diretora e eu não só cuido lá das crianças que possam, né, se apresentar como transexuais ou LGBT, que é PN+. Eu faço toda uma ação na escola para todos. Porque a escola é para todos, todas e todes.
né? Então, acho que da mesma forma as parlamentares, da mesma forma que eu posso citar aqui Juliana de Primo, que é uma médica, posso citar aqui Márcia Rocha, advogada, posso citar aqui Fernanda de Moraes, uma assistente social, e tantas outras que eu poderia, a lista é enorme aqui, só seria isso, que estão na ação, que estão na profissão e executando com muito zelo, com muita presteza, e principalmente dando essa voz, né? Porque sabe aquele... o poder da fala, né? Sim. Então, somos nós mesmos. Mas os demais também podem falar, né? Porque existem os aliados. E esses aliados precisam estar muito próximos, muito junto. Então, quando a gente tem esses nomes, essas pessoas que estão, né? Vamos falar aqui, até na televisão, né? Nani People, né? Então, são figuras que faz oi, não é aquilo. Porque eu já ouvi de várias pessoas, nossa, você é diferente. Não, não sou diferente. Elas são iguais a mim. Não, mas não, são iguais. É porque você, neste momento, está tendo a oportunidade de me conhecer, conviver e ver que aquilo que te falaram não é verdade. Foi tudo mentira. Mas elas são iguais a mim. Não há diferença. E aí a pessoa começa a fazer essa reflexão. Então, além da formação, as pessoas precisam também conviver. Conviver. Entende? Sim. Para poder perceber que não é aquilo que pintam. Sim. É outra situação. Eu sou igual. Não tem diferença. Eu tenho algo diferente? Não tenho. Né? E é isso que preciso entender. Eu não vou causar. E respeitar. E aí eu respeito. Não, a palavra fundamental é o respeito. Não é ainda nem falar assim, eu aceito. Não, você não tem que aceitar nada. Você tem que respeitar. Isso mesmo. Não é aceitar. Né? Porque muitos anos ficou, muitos usando a palavra de aceitação, que tem que aceitar, que tem que... Não tem que aceitar, tem que respeitar. Você não concordar, você ter as suas questões religiosas, suas questões morais, suas questões lá históricas, enfim, é uma situação para você. Agora, se eu estou entrando no ambiente, eu tenho que ser minimamente respeitada. Você não precisa me abraçar, você não precisa me beijar, mas você precisa, primeiramente, ter educação e respeitar. Sim. E acho que é nisso que quando você fala, pergunta de estarmos em evidência e dar essa visibilidade. Agora, dar essa visibilidade também com muita clareza e precisão. Sim. De mostrar esse serviço. Então, estou aqui, tenho esse processo, e aí realmente começa a mudar. Você veja, eu tenho um nome, meu nome, e uma viela no Jardim Mitsutani. Eu estava comentando isso com você. Dificilmente se fazem homenagens com as pessoas vivas, né? Vivas isso é e muito ainda interessante. trans, negra, da periferia. Mas é por quê? Eu ali, diretora na escola, mas ainda eu ultrapasso os portões da escola. E aí me homenagearam. Sim. Uma comunidade. Isso é o quê? É uma representação. É um processo. Aí, por conta disso, eu vou sair pisoteando todo mundo? Não. Não posso. Acho que não. Eu tenho que continuar exatamente sendo essa pessoa que eu sou, que eu falo que eu sou bem humilde, sabe? E eu gosto de ser assim. Estar com todo mundo. Isso é fundamental. E aí a gente vai construindo. Né? Igual ali, ó. Estou na Escola Santa Rosa de Lima há 22 anos. Completei agora dia 3 de julho. São anos. E quando eu fui para a direção dessa escola, foi meu irmão gêmeo. Foi lá que eu exteriorizei. Sim. E permaneço lá. Não fui expulsa, não fui espancada, ninguém quis me matar. Né? É lógico que eu sou uma exceção. Sim.
né? Quando você falou até da família, tanto a minha como a da Leninha, exceção, Nós vivemos no país que mais mata pessoas trans. trans. E pela 15ª vez, Sim. né? E eu tô aqui, não garanto que daqui a pouco eu possa morrer. Né? Porque pelo simples fato de eu ser uma pessoa trans. Sim. Né? E ainda quando se tem a voz. Que aí inquieta. Mexe. Gera inquietudes. Provoca. Sim, provoca. Então aí eu tô agora vulnerável a esse sentido. Não só eu, como todas que você citou, e as que eu citei. Né? Quer dizer, como que está? Porque eu sempre indago. Eu sou professora, eu fui professora, sou professora aposentada na Rede Municipal de São Paulo. Sou diretora de escola, mas é pública. Eu seria professora, diretora, coordenadora numa escola privada? Penso que não, né? E aí é o que acontece com muitas de nós transexuais e travestis. E homens trans, vamos falar dos meninos também, que não conseguem estar inseridos no mercado de trabalho exatamente por conta disso. Então, ainda o serviço público ainda é um que acolhe, porque ele não faz esse tipo de seleção quanto à sua identidade de gênero e à sua orientação sexual. O serviço público passou no concurso, até mesmo os contratados nem passa por isso, faz lá o processo seletivo e estão lecionando. Né? Que eu trago esses dados, porque hoje a gente já tem na rede aí algumas professoras trans. Sim, no setor privado é totalmente Entendeu? diferente disso ainda. A gente já tem algumas pessoas, até esses dias encontrei uma que está como agente de organização escolar. Entende? E foi o quê? Através de um processo, quer dizer, não tem aquela coisa da entrevista, então ali já seleciona e você já não entra. Paula, Né? Então acho que é isso que tem que garantir. E a pessoa ter esse direito de ocupar todos os espaços. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa importante também. Depois eu quero perguntar para a Leninha. O governo Tarcísio, o governo de extrema-direita, junto com o secretário Feder, eles estão desenvolvendo o projeto das escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Foi aprovado nesse primeiro semestre 100 escolas cívico-militares, para começar a valer agora a partir de agosto. O que vai na contramão da lógica da diversidade e da inclusão, né? É nítido isso. Qual o recado que você dá para esse governador em relação a isso? A militar na minha escola sou eu. Ah, é? Ixi, Maria. Brincando com as crianças, morto, vivo, estátua. Pronto, eu já tenho toda a atenção deles. Não precisa desse processo, entendeu? Do militarismo. Né? Eu acho que é incabível. Né? Eu acho que enquanto se reestruturar, os profissionais que já estão dão muito bem e conta. Então não há necessidade de militarizar um espaço escolar. Né? Eu acho que é inviável. Né? Quanto é que a justiça até já barrou, né? Então já estamos nos méritos. Né? Eu acho que a gente tem que construir uma escola que seja continuamente laica, Sim. Uma escola diversa, uma escola humana, uma escola Paulo Freire. Paulo Freireana. Exatamente. Né? E não querer combater um estudioso, um nome que eu acho assim, incabível quando se propõe certas coisas quando se fala de Paulo Freire. Né? Negar de todo um processo, de toda uma contribuição que ele teve para a educação. Né? E que é exatamente essa da base. Né? E aí, pensando nisso, como você fala do cívico-militar, eu vou trazer Paulo Freire quando ele fala da pedagogia do oprimido. Eu fui oprimida. Não por isso eu vou me tornar uma opressora, mas sim combater todas as opressões. Eu sou contra qualquer tipo de violência. Eu jamais vou me tornar uma opressora, porque hoje diretora eu posso ser uma opressora. Né? Se vem naquela linha de poder. Jamais. Legal. Eu vou ser a que vai estar
com os outros para combater todas essas opressões, todos esses tipos de violências que possam existir nessa sociedade. E principalmente no ambiente escolar. Então, nada de escola cívico-militar. As escolas têm que ser humanizadas. As escolas têm que ter o amor, o afeto. A gente tem várias abordagens de falar com essas crianças, como a que eu citei. Vivo, morto, estátua, e eles ficam quietinhos e ouvem. Legal. Leninha, fala um pouquinho pra gente, né, continuando nessa reflexão sobre o governo estadual, o governo Tarcísio, o governo de extrema-direita, como é que você olha para essa questão da diversidade dentro da escola numa perspectiva das plataformizações da educação pública? Como é que você tem... O que você tem ouvido dos professores em relação a tudo isso? Dessas imposições? Na verdade, a questão dessa plataformização, ela vem acabando com a diversidade. Ela vem destruindo. Se você pega a diversidade de um modo geral, você não pega só a questão LGBT. É o fazer docente, né? É o fazer docente. É isso que a nossa amiga acabou de falar. Humanização. Porque a escola, ela tem que ser o centro do debate, o centro da convivência, o centro da abordagem humana. E a plataforma, eu acho que ela pode ajudar. Ela pode ajudar, ela não pode ser o processo apenas. Que, da maneira como o governo vem colocando e o FEDER, ele está tirando o direito à humanização, o direito à discussão entre professor e aluno, à interação entre pessoas e colocando apenas a plataforma. E desse modo, a educação, ela priva de uma tal maneira que ela não caminha mais. Ela deixa de ser aquilo que nós aprendemos com Paulo Freire. A troca, o conhecimento de trocar. Eu aprendo e eu ensino, e assim por diante. Então, eu não acredito que dessa maneira como o governo FEDER vem colocando nas escolas estaduais, vai contribuir para humanizar, para o aprendizado, para a convivência. Infelizmente, isso não vai adiante. Tá. E sobre o mercado de trabalho, assim, você tem conseguido na tua escola desenvolver ações no sentido de estimular as profissões? Você tem conseguido... Isso tem te aparecido muito? Então é assim, Sérgio, a minha escola, ela é de anos iniciais, né? Tá. Mas já há esse princípio. É do 1º ao 5º ano. 1º ao 5º ano. Mas, assim, eu tenho muito tocado com as crianças, quando eu vejo alunos que foram nossos, que estão, por exemplo, na universidade, né? E aí eu peço para eles falarem sobre, para darem aquela perspectiva. Sim. Sabe? Aquele núcleo ali, Capão Redondo, como não se tem perspectiva de nada, que o Capão é o bairro mais perigoso, como que se todas as pessoas que ali estão são marginais, né? Então eu tenho muito essa conversa, né? E essa sua pergunta tão, assim, próxima, porque sexta-feira houve a reunião de responsáveis, e eu até levei para eles de uma aluna, ex-aluna nossa, que hoje está na E-Presidente Café Filho, e ela está indo para o Reino Unido para fazer o intercâmbio. Então, você veja uma aluna oriunda da nossa escola, está na Escola Café Filho, no Capão Redondo, e indo para né, que é o programa para o mundo, né? E aí eu levei para os pais, né, o vídeo da menina falando, aquela coisa narrando, porque é fundamental mostrar isso, como você perguntou, na referência a as meninas que estão na política, tudo mais, então acho que você mostrar quem tão perto deles também. Então não é aquele mesmo que não é nada possível, né? Que é possível sim, e todo mundo conseguir. Então é você levar isso para eles. Então eu levo dessa forma, né, para eles, para minhas crianças e para os seus pais, né? Que tem esse olhar. Não vai ficar naquilo. E aí, para isso, precisa estudar. Que sem o estudo, sem o conhecimento, ninguém vai a lugar nenhum. Aliás, sem o conhecimento, nós somos dominados. Sim. Porque é exatamente isso que é historicamente, né? Todos na escola.
Mas todos estão na escola de que forma? Estão de que maneira? Estão mesmo ali para desenvolver a sua aprendizagem? Desenvolver o seu cognitivo? Estão dando todas as garantias? Os recursos estão contemplando? Sabe? Tudo isso tem que ser revisto. Sim. E o que a gente tem visto apenas assim, só estão na escola. Só isso Né? não basta, né? Quer dizer, eu querer 100% de frequência, mas eu não garanto 100% de aprendizagem. Porque eu tenho que pensar, né, no emocional de cada um. Porque isso vem também. E não dá pra gente negar. Falar, não, isso é pra depois. Não, não é pra depois. Não é pra agora. Isso é primário. Se eu, profissional, não estou bem, eu não tenho como dar uma boa aula. Eu não tenho como exercer, receber eles bem no portão. E aquela criança também, que vem, que está lá com toda uma situação na sua casa, ou ela própria internamente. Né? Então, precisa exatamente a gente ter essa garantia. Né? Então, como você fez a pergunta para a Leninha, os recursos teria que vir como um recurso pedagógico a mais. Não substituir. Mas não papel substituindo, docente. ou então ainda sendo de uma forma muito de julgar, muito apenas para resultados, né? Porque nós, pessoas humanas, levamos um tempo. Cada pessoa é um ser. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu não tenho o mesmo tempo que vocês dois. Lógico. E isso tem que ser respeitado. E da maneira como tem vindo, não tem garantido isso. E aí onde está vendo as pessoas muito adoentadas, as pessoas Muito estão assédio, ficando né? doentes. Aí vem a coisa do assédio, né? Que é uma coisa também que precisa ser muito estudado. O que é realmente o assédio? Porque às vezes fala, assediou, mas não é um assédio na verdade. Às vezes foi menos uma cobrança, entendeu? Então tem que ter muito estudo sobre o que se configura de fato um assédio e o que não é um assédio. Né? Que é igual a coisa do preconceito e do bullying. Né? Há muita diferença. Né? Então isso precisa ser muito discutido também, né? Entre a rede. Né? Para que ela possa perceber o quão é fundamental e necessário a gente ter ainda o nosso suporte. Sabe? Eu recordo aqui que lá em 1990, 2000 por aí, o professor José Fernandes, ele dá uma aula e ele traz exatamente que tira-se tudo do professor. Né? Tira o salário, tira a desvalorização, tira os quinquênios, tira tudo, pode tirar. Mas a boa aula não se tira do professor. Sim. Isso é dele. É verdade. Isso ninguém tira. Né? E se eles têm convicção também do seu trabalho, ele sendo de excelência, não tem quem derrube. Não tem quem desmoralize. Não tem quem fale assim, você está errado. Porque você vai ter exatamente todos aqueles seus 40, 35, 50 alunos a seu favor, devido à excelência que você dá na sua aula. E Paula, o adolescente que de repente está percebendo que a sua orientação sexual não está sendo respeitada nesse momento, na escola, na sociedade, não está havendo aquela devida acolhida. Quem que ele deve procurar? Eu estou perguntando isso porque é uma questão muito, muito presente, né, no nosso dia a dia. Ela é muito presente, né? E aí quem ele vai procurar, né? Eu acho que primeiramente ele tem que confiar em alguém, né? E assim a criança quanto também o jovem, né? E acho que nem tão só pela sua identidade de gênero, mas até vamos pensar que quando a gente fala de gênero, né? Que acho que é onde entra a polêmica. Não vai discutir orientação sexual porque vai ensinar as crianças, os jovens a serem LGBTQIA+. É sempre esse discurso que a gente ouve. Sendo que, na verdade, não. Quando a gente trata de educação sexual na escola, nós estamos exatamente falando também da questão do feminicídio, do abuso sexual infantil,
nós estamos fazendo umas prevenções. E aí onde vem alguma menina ou algum menino que de uma conversa narrar para alguém o que está acontecendo com ela, né? E acho que se esse jovem na escola, pela sua questão de identidade de gênero, como você perguntou, se é no espaço escolar ou externo, ele tem que procurar alguém para pedir esse socorro, essa orientação e como proceder. E lógico que esse profissional que pegue isso, aí tem que correr atrás das redes protetivas, né? Porque se é a família que está descaracterizando, a família que não está respeitando, então o conselho tutelar precisa ser notificado. É um deles. É um deles, é o conselho tutelar. Não é? E ainda há alguns outros casos, até mesmo já de fazer uma denúncia formal a um distrito policial. Isso a gente não pode ficar de vendar os olhos e falar, não, isso tá tudo normal, muito bem. Que é igual você, por exemplo, eu vou comparar igual mesmo assim. Se eu sei que uma menina está sendo estuprada, eu tenho que fazer o quê? Você tem que denunciar. Tenho que denunciar. E se essa criança está sendo violentada devido à sua orientação sexual, eu também tenho que denunciar. Com certeza. Mas não é isso que acontece. Divide-se. Sim. Isso é isso, entende? Não, as duas situações são a mesma. São idênticas e devem ser tratadas com o mesmo protocolo. A gente não pode deixar de atender essa criança, de socorrê-la. Porque senão é mais uma criança depois no seu futuro, ficando frustrada, rebeldia, e aí vem aquelas situações das escolas que aí teve todos esses desastres. Sim. Né, que chegou, matou todo mundo, e te mata aqui com faca, com aquela coisa. Porque isso foi o quê? O momento do grito. E que não foi cuidado. Que tinha que ter sido lá atrás. Como também pensarmos em prevenção. Tudo no nosso processo da educação a gente tem que prevenir. Saúde previne. O direito previne. A violência assistência previne. social previne, a violência previne. Tudo tem que ser prevenido. Sim. E tem como ser prevenido. Né? Então, acho que principalmente quando a gente faz as tratativas lá na educação infantil. Né? Deixar essa coisa do isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina. Começa com isso. Oportunizar que as crianças brinquem. Que as nossas crianças sejam crianças. Nossas crianças não estão sendo crianças. Elas já estão sendo adultos sem serem adultas. E isso vai acarretar no futuro. Sim. E não vai ser só prejuízo a ela. Vai ser prejuízo a toda uma sociedade. Então a gente tem que primeiramente respeitar nossas crianças. E deixá-las serem crianças. Então brinquem livremente. Né? E você veja que a nossa sociedade é muito hipócrita. Eu trago muito isso em reflexão. Leninha, você dirige? Você já cuidou de uma criança, Sérgio? Já. Então, quando criança, você não pôde brincar de boneca. A Leninha, com certeza, quando criança, não pôde brincar de carrinho. Por conta do sexismo, né? Do sexismo. Então, ele é hipócrita. Sim. Então, eternamente, a mulher teria que ser proibida de dirigir. Porque ela não pôde brincar de carrinho. Um pai jamais poderia cuidar de uma criança. Sendo que a gente traz exatamente essas reflexões para quebrar o sexismo, o machismo, lógico. O genocídio, todas essas formas ruins e que levam a nossa sociedade para pular um buraco e não percebem, que isso leva a nossa sociedade para um buraco. Isso mata, né? Isso mata. Com certeza. O ódio mata. Sendo que é muito mais fácil a gente imperar é o amor. Sim. E as nossas crianças, eu digo, porque eu trabalho com crianças há mais de 30 anos. Sim. Elas não têm isso. E quando tem, e perguntar, porque ouviu de um adulto hipócrita. Ela só reproduziu, porque ela nem sabe o que ela está falando. Ela está em processo de aprendizado, né? De aprendizado. Lógico. E elas todas amam. Todas convivem. E aí, com o tempo, vão se tornando essas pessoas amargas. Sim. Né? Apesar que eu percebo que essa nova geração não está vindo assim. Eles estão vindo mais
politizados. Que bom. Porque eu fui convidado em várias escolas para ir fazer uma conversa sobre o tema da orientação sexual e da identidade de gênero, e o Grêmio. E a escola que quiser a sua presença, a sua participação para fazer uma reflexão, como é que faz para te encontrar? Você tem um e-mail, um WhatsApp? Dei o e-mail, paulabeatrizsouza@outlook.com. Ou então o meu Instagram é @professora Paula Beatriz. Tá, joia. Obrigado, entendeu? Viu? Pode, tendo tempo, né? Legal. Leninha, fala pra gente aqui um filme ou uma exposição que você acha interessante nessa temática para que a gente possa sugerir aí para os nossos internautas. Você lembra? Eu acho que Adolescência, esse último, né? Eu acho que é muito interessante esse filme. Eu achei ele belíssimo. Eu acho que vale a pena a gente indicar pra molecada esse filme de primeira, nesse momento. Não sei se a Paula já viu. Sim. Eu achei ele, assim, fora de série. Acho que vale a pena. Adolescência, que tá na Netflix, né? Isso, tá na Netflix. Vale a pena ver. Eu acho que a molecada vai fazer bem. Eu acho que a gente tem que incentivar a questão da leitura, a questão do cinema, a questão do teatro. Nós temos que incentivar. A cultura é muito importante, né? A questão cultural, ela traz, assim, alegria. E quando você fala de alegria na educação, é a melhor coisa. Quando a Paulinha acabou de falar com relação à educação, né? A educação, você ter prazer, tira tudo de você, mas não tira o prazer. Tira tudo, tira o quinquênio, tira a falta aula, tira as abonadas, mas você tem o prazer. Então, quando você chega na sala de aula, que você olha para os seus alunos, ali é o momento de você se tornar você. Deixar de ser aquilo para se tornar o que você é, de fato, o professor. O que dialoga, o que transmite, o que traz amor e que escuta os conflitos, que debate as dores junto com eles e elas. Legal. E todos. Legal. Paulinha, posso chamar de Paulinha, né? Pode. Lembra de um filme que você possa estar falando pra gente? Ou uma exposição? Olha, um filme que mexe muito que aborda os dois sentidos, né? Assim, é antigo filme, mas eu acho que é muito histórico. Filadélfia. Ele reporta muita coisa, sabe, assim, em um único filme, sabe, muito forte. Eu acho ele muito sensibilizador. Tá. Entendeu? Agora, o livro, se eu lembrar, eu passo depois. Tá, não, tudo bem. Não tem... Agora me pegou aqui, eu não tô lembrando. Tá, joia. Gente, eu agradeço de coração a participação de vocês. Esse podcast, eu também acho, desde da reflexão inicial, que ele tem muito a contribuir com essa reflexão, essa temática. Eu espero que as pessoas gostem, né, do bate-papo que a gente fez aqui. A ideia é isso, é fazer uma conversa descontraída para que a gente consiga trazer pensamentos que as pessoas estão no seu dia a dia e que muitas vezes não conseguem encontrar respostas. Então, um pouco isso. E para todas as pessoas que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam aí no nosso canal. Assistam esse episódio na íntegra. Compartilhem com os amigos e com as amigas. Acho que isso é muito importante. E até a próxima. Um grande abraço. E é isso, gente. Valeu mesmo. Beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor.